a prova, queridos, da prosperidade emocional, porque ele amava Raquel. Raquel era a mulher que Jacó amava. Percebe, irmãos, que ele teve que trabalhar novamente todo um ciclo, e um ciclo perfeito de 7. E dentro desse ciclo ele provou de Bereshit e de Besoft. Ninguém pode, irmãos, passar de um nível para o outro. Escute isso. Na escada de Deus, na escada que Deus coloca, que nos leva até o topo do céu, ou até o lugar mais alto que Deus preparou para nós, ninguém pode, irmãos, provar de Bereshit em um nível e não alcançar o Besoft. Para você passar de um nível para o outro, para você passar de um nível de prosperidade para outra, você precisa permitir o ciclo perfeito de Deus se cumprir na sua vida, em nome de Jesus. Jacó trabalha 7 mais 7, 14 anos. E aí, irmãos, depois que havia 14 anos que ele estava ali, a Bíblia diz que então ele se torna sócio do seu sogro. E aí, irmãos, ele é inserido no terceiro nível. E aí, irmãos, ele alcança o terceiro degrau da escada que Deus lhe mostrou no seu sonho profético. E agora, irmãos, esse terceiro nível, queridos, esse terceiro degrau, esse terceiro nível é o nível intelectual. Porque ele teve que usar de sabedoria. E aí, irmãos, esse nível, ele é dividido em 4. Existe dentro deste nível 2 níveis que são de baixo e 2 níveis que são de cima. Os 2 níveis dentro da questão da intelectualidade, os 2 níveis de baixo são inteligência e esperteza. Escute isso. Esses são os 2 níveis de baixo. Esses são os 2 níveis que qualquer homem pode ter, que qualquer homem pode alcançar. Mas os 2 níveis de cima, queridos, os outros 2 que são de cima, eles são sabedoria e consciência. Quando Jacó, queridos, ele alcança o terceiro degrau desta escada, quando ele inicia o Bereshit, ele inicia uma trajetória, ele inicia uma caminhada. Ele era dotado de inteligência, ele era dotado de muita esperteza. Mas nesse nível, irmãos, não basta apenas inteligência e esperteza. Porque se você quer uma prosperidade bíblica, uma prosperidade que é oriunda do trono do eterno, você precisa buscar e alcançar os 2 níveis de cima: a sabedoria e a consciência. E Jacó ora, irmãos, e Deus novamente o visita, e Deus lhe dá, irmãos, a sabedoria que ele precisava. Você se lembra das malhadas? Aquilo, irmãos, não foi fruto de simplesmente uma esperteza, não foi fruto simplesmente de uma inteligência humana, mas ali nós já falamos sobre isso nas ministrações passadas. Deus deu a Jacó um parnassá, e ele andou debaixo da direção, debaixo da visão que Deus lhe havia dado, e ele prosperou. E diz a palavra, irmãos, que quando esse ciclo perfeito de Deus, o terceiro degrau da vida de Jacó se cumpriu, quando Jacó alcançou o Besoft, o final deste ciclo perfeito de 7, a Bíblia diz, irmãos, que Jacó era 7 vezes mais rico do que o seu sogro Labão. Diga glória a Deus. Nós estamos falando, irmãos, de um rapaz que chegou na casa de seu tio com uma mão na frente e outra atrás, sem nada. Mas 21 anos depois, ele era 7 vezes mais próspero do que o seu tio Labão. Por que isso, irmãos? Porque os ciclos na vida de Jacó foram se cumprindo. Ele provou de Bereshit e ele provou de Besoft. Ele não abortou o processo, ele permaneceu dentro do processo, ele percorreu o percurso de cada degrau, e ao percorrer o percurso de cada degrau, ele desfrutou de prosperidade de Deus sobre a sua vida. Porém, irmãos,
lhe faltava ainda um degrau. Porém, irmãos, 21 anos depois, faltava para Jacó alcançar, pisar, subir no quarto degrau que atingia o topo dos céus. E 21 anos depois isso acontece, porque diz a palavra do Senhor que Jacó volta para a casa de seu pai. Mas antes de chegar ali e se encontrar com seu irmão, que o havia jurado de morte, a Bíblia diz que ele precisa passar pelo val de Jaboque, o quarto degrau na vida de Jacó. E a Bíblia diz então, irmãos, que quando Jacó pisa no quarto degrau, a Bíblia nos mostra, irmãos, que quando Jacó alcança o quarto degrau para desfrutar do quarto nível de prosperidade de Deus sobre a vida dele, a Bíblia diz que quando ele chega ali, que quando ele pisa no val de Jaboque, o val de Jaboque é o quarto degrau. Quando ele pisa no val de Jaboque, quem estava ali, irmãos? O Malá, o anjo que descia e subia a escada da visão profética. E a Bíblia diz então que uma batalha é travada entre ele e esse Malá, entre ele e esse anjo. E a Bíblia diz então que Jacó agarra o anjo. E então naquela hora, a Bíblia diz que o anjo pergunta para ele: qual é o seu nome? Diga para mim, qual é o teu nome? E a Bíblia diz então que Jacó, agarrado naquele Malá, agarrado no anjo, ele diz: o meu nome é Iacov. O meu nome é aquele que agarra. O meu nome é aquele que segura. Por isso eu estou agarrado em você. E a Bíblia diz então que aquele anjo diz para Jacó: a partir de hoje, tu não te chamarás mais Jacó, mas tu te chamarás Israel, homem de Deus. Ou seja, sabe o que aquele anjo estava dizendo para ele até aqui, Jacó? Você agarrou, você buscou a bênção até aqui, você segurou a bênção, mas agora você não vai mais precisar agarrar a bênção, porque de agora em diante a bênção virá até as suas mãos. Diga aleluia, irmãos. Escute isso, irmãos. Veja só, irmãos, o quanto a palavra do Eterno é gloriosa. Veja só, irmãos, o quanto a palavra do Senhor é tremenda. E nós estamos observando aqui, irmãos, que Deus estabelece ciclos perfeitos para as nossas vidas. Assim como Deus estabeleceu um ciclo perfeito para a vida de Jacó e para os demais homens de Deus na Bíblia, Deus preparou, Deus reservou um ciclo perfeito para a sua vida. E Ele tem colocado uma escada diante de você, uma escada composta por 4 degraus. Por que 4? Por causa da natureza que você tem, natureza de baixo e natureza de cima. Porque 4 nos fala, irmãos, de um trabalho perfeito, de um ciclo perfeito de Deus na vida do servo a quem Ele ama. E observe, irmãos, que o nosso tema, e com isso eu quero encerrar, observe, irmãos, que o nosso tema é prosperidade bíblica. E nós estivemos falando aqui para os irmãos sobre níveis de prosperidade. E nós estamos falando nesta noite aqui, mostrando para os irmãos que a escada que Jacó viu era o desenho, o percurso que ele deveria percorrer na sua vida para alcançar prosperidade, êxito em níveis diferentes na sua vida. Uma escada formada por 4 degraus. 4 degraus e 4 níveis de prosperidade. O primeiro nível, nós estivemos aqui falando para os irmãos, é o nível de Neres. Neres nos fala de bens físicos. O segundo nível é Zerute, que nos fala de prosperidade no mérito, de termos mérito. O terceiro nível é o Segula, que nos fala de tesouro nos céus, ajuntar tesouro no céu, ter crédito com Deus. E o quarto nível é Lishimá, que nos fala de